Olá pessoal, bom dia e um ótimo final de semana para todos nós, que Deus nos abençoe. Pessoal, antes de tudo quero agradecer a todos vocês que visualizaram meu vídeo ontem, que compartilharam, que curtiram e que fizeram seus comentários. A visualização ontem foi muito boa, muito obrigado a todos vocês. Continuem vendo os meus vídeos, baixando, compartilhando, se puderem me sigam. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, tudo isso que o Flávio Bolsonaro fez nos Estados Unidos, ali quando ele se reuniu com o Marco Rubio, o cubano que está com vontade de ser, tem pretensões de ser presidente americano. Então, quando foi feito tudo isso, e o Donald Trump, através dele, decidiu que o Comando Vermelho e o PCC vão ser vistos ali como grupos terroristas, isso é muito perigoso, porque isso abre precedentes. Todos nós sabemos que os Estados Unidos, em toda a sua história, todos os países que ele invade, eles arrumam pretextos, principalmente no sentido de terrorismo, dessas coisas todas, para que eles invadam aquele país e roubem, suguem dali todas as riquezas que aquele país tiver. Só que a reação do presidente Lula ontem, a indignação que ele ficou, eu quero crer, como eu disse no vídeo ontem, que o presidente Lula, ele tem um acordo, além do acordo comercial com a China e com a Rússia, eu acredito que tenha, e se tiver, está tudo certo, ele não está nada errado, já tinha que ter tido há muito tempo, porque infelizmente o exército brasileiro é vulnerável. O material bélico do exército brasileiro, perante a muitos países do mundo, é sucata. Então, infelizmente, nós não temos como encarar de frente um confronto militar, se for o caso. Mas o que muita gente não sabe é que no Brasil ainda existe a pena de morte. No caso do que esse cara está fazendo, do que ele está literalmente traindo a pátria, trabalhando num país, como no caso dos Estados Unidos, insinuando com as insinuações dele, com tudo aquilo que eles estão fazendo, ele está agindo como um traidor da pátria. E esse crime é passível de pena de morte. Isso é decidido pelo Código Militar, Código Penal Militar, e a partir de 7 dias depois que isso tudo for constatado realmente uma traição, a pessoa, o indivíduo é condenado à morte por fuzilamento. Isso ainda, a pena de morte ainda existe no Brasil, nessas circunstâncias. Porque o que esse cara fez, o que eles estão fazendo, o que esses caras querem, a extrema-direita, principalmente os bolsonaristas de um modo geral, os filhos do Bolso, essa família de milicianos, só que como o presidente Lula falou, se for incluso também os milicianos dentro do rol dos terroristas, que são terroristas, aprontam o terror nas favelas, nas comunidades, do mesmo jeito do PCC e do Comando Vermelho, vou voltar a frisar, não estou aqui defendendo criminoso nenhum. Eu acho que eles têm que ser punidos, eu acho que o que tem que acontecer é dentro do Congresso Nacional ser aprovado a PL da Segurança Pública, como o presidente Lula já propôs isso há muito tempo. Tem que voltar para que seja criado ali o Ministério da Segurança Pública. Então, assim, o que eles querem é badernar, o que eles querem é livrar o rabo deles da cadeia, livrar o rabo do pai dele, o dele, do irmão dele, enfim, dessa coisa maldita e de todos esses parlamentares desse partido mequetrefe, desse PL, partido de ladrões, que todos eles comungam da mesma opinião do Rachadinha e de seus comparsas. Então, como o presidente Lula falou, se fosse colocado ali, já tinha ficado preso nos Estados Unidos. E ele também pediu que, se é para agir assim, que eles mandem, que o Trump mande para o Brasil os corruptos que estão lá, que estão refugiados nos Estados Unidos. Então, o presidente Lula reagiu com muita segurança, com muita altivez, como é próprio dele, e logo depois, no próprio Jornal Nacional, a porta-voz da Casa Branca falou até em português, ela falou que os Estados Unidos e o Brasil têm uma história de mais de 200 anos de amizade, de colaborações. Então, eu acho difícil que uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil, eu acho muito difícil que isso aconteça, mas não é impossível. Tendo um presidente lá, um gangster como presidente, e tendo esse secretário dele, esse ministro, que é um cargo de ministro, se fosse no Brasil, que detesta o povo brasileiro, que está totalmente ao lado da corja bolsonarista, dos Bozos, dos filhos do Bozo, e com todo aquilo que eles querem que o Brasil tem, são as riquezas do Brasil, a Amazônia, por causa da água potável, enfim, as terras raras,
tudo que vocês imaginar que o Brasil tem muito, o Brasil é um país muito rico em tudo que se diz respeito à natureza. Então, é isso que eles querem e um pretexto que eles têm para fazer como fizeram na Venezuela. Porque a partir do momento que isso é encarado, que essas facções criminosas são encaradas como terroristas, os Estados Unidos, eles mandam agentes da CIA para se infiltrarem dentro da polícia, dentro da política, em todos os lugares, como fizeram no México, que aqueles 2 caras que morreram lá no acidente de trânsito, eram 2 agentes da CIA que estavam ali uniformizados com o uniforme da polícia mexicana e estavam ali, só Deus sabe há quanto tempo. Então isso é muito perigoso. Esse cara abriu um precedente, só que eu acho assim, ele é filho de um militar, eles nunca foram militar porra nenhuma, mas como ele é filho de um militar, ele devia pelo menos saber disso, que um crime de traição à pátria é passivo dele ser condenado à morte e morto por fuzilamento. É muito possível que isso venha a acontecer? Eu acho que não. Eu acho que não é bem assim como a gente, de impacto que a gente sente, como a gente, por toda a história que a gente vê dos Estados Unidos, o que eles fazem em muitos países, já fizeram em muitos países para sugar as suas riquezas, a gente fica com um pé atrás e com um cachorro atrás da orelha, não é nem uma pulga não. Mas assim, esses traidores da pátria vão ter o deles. O presidente Lula vai ser eleito, com fé em Deus, nos meus orixás, no primeiro turno, para que essa bagunça toda, porque essa agitação toda é porque ele já sabe que ele não tem alternativa, não tem condições dele continuar com essa campanha dele, mas eu acho que ele vai continuar para se afundar cada vez mais. Agora, o bom disso é que a Faria Lima, os grandes empresários brasileiros, os grandes banqueiros, enfim, a elite financeira do Brasil, eles agora estão indignados, porque essa atitude que esse idiota tomou, essa merda que ele fez, vai afetar principalmente eles, porque sendo colocado assim, se eles encararem, quiserem alguma intervenção em relação, como o PCC, Comando Vermelho, são vistos agora como grupos terroristas, então muitos bancos, muitas empresas podem ser sancionados, os seus bens, tudo aquilo que tem aplicado nos Estados Unidos, pode ser confiscado, pode ser bloqueado, e aí como é que fica? Então até a Faria Lima já se virou contra eles, porque ontem, eu falei no vídeo de ontem, que a Júlia do Alípio estava pedindo ali para o Alexandre de Moraes parar de investigar o Flávio Bolsonaro, literalmente ela estava pedindo isso, do jeito que ela falou, só que agora mudou. Eu vi um pequeno vídeo aí do Otávio, aquele jornalista que também é repórter policial, jornalista investigativo. Ele estava falando ali, eu vou ver se eu encontro esse vídeo, e ele descendo a lenha, falando realmente o que esse cara fez. Essa atitude que ele tomou, essa babação, entendeu? Essa vassalação dele com o presidente dos Estados Unidos, porque aquela foto ali é fake. Agora, de alguma forma, ele fez chegar alguma coisa até o Trump através do Marco Rubio, que é o braço direito e as pernas do Trump, e ele tem pretensões de ser presidente dos Estados Unidos, é tanto que ele é cubano, e ele é o primeiro a tomar atitudes contra Cuba, para ferrar o povo cubano, que estavam até um mês atrás aí, passando fome, com dificuldade, porque não chegava navio nenhum com petróleo, porque a fonte de energia deles é o petróleo. Então, pessoal, temos que ter muito cuidado. Essa coisa maldita, só que eles são muito burros, eles não sabem onde eles estão pisando, não sabem a merda que eles estão fazendo com essas falácias dele, com essas narrativas deles em relação ao presidente Lula, ao governo brasileiro, à justiça brasileira, e eles vão se ferrar. Ele está morrendo de medo, depois da repercussão que ele viu de tudo isso nos grandes jornalões, os jornalões que apoiavam ele diretamente, escancaradamente, já tiraram o time de campo. Os que não tiraram, vão tirar. Então ficou ruim para ele, ele está ferrado, ele está com medo, está pisando literalmente em ovos, mas eu acho que para ele já deu, e quando vier a investigação, começar a investigar o envolvimento dele até com o careca do INSS, porque a secretária dele é irmão do sócio do careca do INSS, vai acabar de ferrar para ele. E com fé em Deus não vai acontecer nada disso, de intervenções militares, mas se acontecer, vai ficar ruim para ele. Porque aí sim, quem vai agir é as Forças Armadas Brasileiras, no caso dele, e o Código Penal Militar diz que um traidor da pátria tem que ser morto por fuzilamento. Tenham todos um bom dia, um excelente final de semana. Que Deus nos abençoe.